Pode ser, irmãos. Glória a Deus. Deus seja louvado. Vamos abrir nossa Bíblia. Gênesis capítulo 1, verso 27. O texto diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Senhor, ajuda-nos nesta noite, que a sua graça nos oriente, que seu Espírito Santo nos capacite, Senhor, para que possamos entender a sua verdade, no nome de Jesus, amém. Eu estou pregando uma série de sermões para os irmãos que estão me acompanhando mais recentemente, para entender por que eu estou pregando esses assuntos. Algumas pessoas às vezes ouvem: o que o pastor está fazendo? No ano de 2021, no tempo do jejum de setembro, e Deus me deu uma palavra no jejum de que eu iria pregar sobre o céu. Eu vinha pregando desde quando começou a igreja livros da Bíblia. Então preguei Efésios, preguei Jonas. Então eu pregava um livro do Antigo, um livro do Novo, um livro do Antigo, um livro do Novo. Então eu pegava o texto, verso por verso, fazia os sermões expositivos. Eu expus assim grande parte da Bíblia. Chegou um tempo, eu acabei de pregar o livro de Esté, que agora vai virar um livro. E aí quando eu acabei Esté, eu estava orando: Senhor, que livro agora eu vou pregar? E aí Deus me disse: você vai pregar sobre o céu. Aí eu falei assim: meu Deus, sobre o céu? Senhor. E Deus só me disse isso, não me explicou nada. E eu imaginei assim: eu devo pregar mais ou menos uns 5, 6, 7, 10 sermões sobre como poderá ser a nossa vida no céu. E eu estava maravilhado que eu ia pregar isso. E o primeiro sermão eu até falei, fiz um resumo da ideia do céu, preguei a Nova Jerusalém e comecei no domingo a exposição e disse: irmãos, vamos começar uma série lúdica sobre o céu, que Deus me dá a palavra, tudo bem. E quando eu comecei a pregar, Deus disse: eu vou te ensinar sobre este assunto. E aí Deus foi me ensinando um monte de coisas sobre isso. E Ele me falou assim: antes de você pregar sobre especificamente o que é o céu, eu vou te ensinar tudo que os homens tentaram construir ao longo da história da humanidade, sempre foi voltar ao jardim. Então Deus falou assim: olha para o começo. O começo está no fim. E o fim está no começo. O paraíso criado em Gênesis 1 é o paraíso recuperado em Apocalipse 22. O paraíso perdido em Gênesis é o paraíso dado, que é o novo céu e nova terra, para os crentes salvos em Jesus de todas as gerações. Por isso que nós estamos pregando sobre o céu, mas agora é a tentativa de construção do céu. Aí o que eu fiz? Deus me deu a graça de entender isso e eu dividi a pregação nos dias da criação. Então, o meu sermão, vamos dizer assim, 7 temporadas de vários capítulos. Então, nós estamos na 6ª temporada, que é o 6º dia da criação. Então, eu preguei o dia 1 da criação, eu preguei no dia 2 da criação vários sermões, no dia 3 da criação eu preguei vários sermões, no dia 4 da criação eu preguei vários sermões, no dia 5º eu preguei vários sermões, e agora eu estou no 6º dia, no dia da criação do homem. E aí eu estou pregando todas as filosofias inventadas, pelo menos o resumo delas, criado pelos homens, porque elas são, na verdade, uma tentativa de construir o novo céu e a nova terra. Tudo que o homem faz na busca de melhoria, ele está tentando construir um mundo melhor para ele viver. Mas isso é humanamente impossível. Por quê? Porque essa terra e esse céu que agora existe estão condenados. Eles serão destruídos. E Deus vai reconstruir ou recriar ou refazer o novo céu e a nova terra. E tudo que os homens criaram desde a Torre de Babel, desde quando Adão e Eva foi exposto do jardim, eu preguei um sermão sobre o livro de Adão e Eva, que é um escrito do tempo interbíblico. Por isso que toda filosofia, seja ela em qualquer área do conhecimento, seja ela na física, então eu preguei ela na física, na matemática eu preguei ela na matemática, seja na ciência cosmológica da criação, eu preguei vários sermões sobre isto, seja ela, por exemplo, na literatura, seja ela na gramática, seja ela na política, seja ela na psicologia, seja ela em qualquer área do conhecimento humano. Tudo que o homem criou, no fim, é tentar criar um modelo que dê uma solução cabal das coisas para que o homem tenha uma vida melhor. Então, toda tentativa de busca de construção de céu ou de vida melhor é uma construção de céu que os homens fazem, e isto é humanamente impossível de se fazer sem Deus. Agora, eu estou pregando já há um bom tempo essa tentativa na literatura. Então, eu preguei vários romances mostrando como isso se encaixa perfeitamente. Eu preguei O Paraíso Perdido, vou pregar
depois O Paraíso, recuperado de John Milton. E agora eu estou focado na literatura mais importante da história, que é a Divina Comédia, que foi escrita por um católico do século XIV, que naquele tempo não tinha igreja protestante ainda, então ele era um cristão daquele tempo piedoso e cheio do Espírito Santo, dentro da luz que ele possuía. Então ele escreveu o romance mais poderoso da história. E o romance, embora é o romance mais apreciado da universidade, mas a leitura que a universidade faz dele tem quase nada a ver com aquilo que ele realmente escreveu. Ele escreveu um romance baseado nas Escrituras e eu estou descortinando exatamente, tentando entender o sentido em que ele realmente escreveu o texto e numa visão mais cristã e protestante. Então, por isso eu estou pregando esses sermões, e a ideia é agora eu estou nesse foco do 7º dia. Esse então é o sermão 128 sobre a Bíblia versus secularismo. Na contagem total já está o sermão 205, este é o sermão 206, dá quase 5 anos de pregação dentro de um mesmo assunto, e se Deus não me fizer parar, é humanamente impossível conseguir parar de falar, porque os homens fizeram 1 bilhão de coisas tentando construir. Na tentativa de criar o céu, os homens produziram o inferno. Fizeram isso na literatura, fizeram isso na linguagem semântica, fizeram isso na política. O comunismo é a tentativa de construir o paraíso comunista e produziram a morte de quase 1 bilhão. Alguns dizem 300 milhões, outros dizem 80, mas a contagem mais coerente dá mais de 500 milhões de pessoas mortas por causa de uma ideia de tentativa de construir um mundo melhor. O positivismo, que foi a ideia de construir um mundo com base na ordem, na educação, no conhecimento científico, produziu as 2 maiores guerras, que foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Toda hora que o homem acha que ele encontrou a saída, ele produz os desastres e as catástrofes sociais mais horríveis da história da humanidade. Então hoje eu estou continuando pregando o romance de Dante, que ele é uma trilogia de 3 volumes. Ele escreveu sobre o inferno, escreveu sobre o purgatório, então ele é um católico que escreve sobre o purgatório e escreve sobre o paraíso. Eu estou fazendo uma leitura protestante desse texto e interpretando à luz da nossa teologia protestante, que é divinamente perfeito. A ideia dessas 3 divisões é exatamente essa: é o homem sem Deus, que é o inferno, ainda não convertido. A ideia do purgatório é o processo de santificação, que eu vou explicar quando pregar sobre isso, que é o nosso entendimento do processo de ser salvo e viver uma vida santa. E o paraíso é o nosso arrebatamento, é o nosso coroamento da vida eterna, no grande tempo da restauração total, quando os filhos de Deus vão assumir o mundo. Paulo diz que tudo o que há na criação geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. As árvores, a estrutura da terra, o universo todo criado geme, porque eles foram criados para um único fim. Na maioria das vezes que eu prego sobre o sermão de casamento, os irmãos já sabem de qual o meu sermão. Quando Deus fez uma promessa a Jesus Cristo, prometendo a ele uma esposa. E a primeira coisa que Jesus fez, qual é a primeira coisa que um homem faz quando ele decide se casar? O que ele faz? Ele constrói uma casa. Foi exatamente o que Deus fez. Quando Deus disse que ia dar uma noiva para o seu filho, o que ele fez? Construiu uma casa para ela. E que casa é essa? O universo criado. O jardim do Éden foi o lugar onde Deus colocou aqueles de onde sairia os remidos. A criação tem essa iniciativa. Então, tudo foi criado por causa da igreja, por causa dos redimidos. Então, o universo inteiro geme, aguardando o momento deles serem recriados para outra vez receber a verdadeira noiva, o verdadeiro povo redimido que vai habitar o novo céu e a nova terra recriados, ok? Então, eu estou estruturando isso e eu estou agora analisando um romance. Eu estou mostrando para os irmãos que a Bíblia, a ciência e qualquer ramo do conhecimento humano, quando acerta, eles falam a mesma coisa. Sempre que a ciência, que a história, que a gramática, ou qualquer parte do conhecimento humano destoa das Escrituras, ela está errando. Quando ela acerta, ela está harmonizando. Então vamos lá. O céu, o 6º dia da criação do homem, a parte 180,
ou seja, esse é o sermão 180 do sexto dia. A Bíblia versus secularismo é o sermão 128, que dentro do sexto dia eu estou pregando 128 sermões só sobre a Bíblia versus secularismo, analisando essas construções. Então eu preguei, por exemplo, o ateísmo, o panteísmo, o gnosticismo e 1 milhão de outras coisas mais. E os sermões estão todos lá no site, escritos e os pregados de voz. Então, ok. O romance A Divina Comédia de Dante nos conduz à parte final do episódio do Filipe Argento na travessia da Lagoa de Estígia, dentro do canto 8º dos versos 46 e 63 do primeiro livro, que é o Inferno. Aqui é o desfecho final do encontro com a alma irada que se ergueu da lama, que é o Filipe Argento, que era alguém do seu tempo, e Dante o conduz a um fim aterrador, ou seja, o desfecho é um fim extraordinário. No sermão anterior, nós chegamos até a bênção de Virgílio, quando a bênção que Virgílio dá sobre Dante, que ele vai dizer, alma desdenhosa, bendita aquela que te trouxe no ventre, Virgílio representa aqui a razão cristã iluminada. A gente tem que entender que na Idade Média, o cristianismo pegou a filosofia e colocou ela debaixo do braço do cristianismo. Então ela foi toda construída para atender o conhecimento humano, governada pelo cristianismo. Virgílio aqui representa a razão humana na forma da leitura das Escrituras. Então aprendemos que há uma indignação que o próprio Evangelho abençoa, distinta da fúria que apenas fere. Agora o poeta nos mostra o resto, de onde vem essa ira e para onde ela vai e como termina. E o que termina diante de nós é uma das cenas mais impressionantes de todo o inferno. A multidão dos iracundos que se lança sobre Filipe, e ele, em vez de revidar, volta os dentes contra a sua própria carne e morde a si mesmo. A ira que então devorou os outros, a vida toda revela, enfim, que o seu último alvo é devorar a quem ela mesma abriga. Tudo o que o Dante escreve aqui, irmãos, tem um significado de uma profundidade que é humanamente impossível explicar em uma série de sermões. Aqui quem está escrevendo é um homem que tem o dom de profecia, que tinha dons proféticos e numa capacidade de entendimento das Escrituras que vai muito além do que qualquer um de nós podemos ter. Ele foi treinado por Deus a escrever um romance que levou à salvação de milhares de pessoas por causa da leitura desse texto. Aqueles que leram certo conseguiram encontrar Jesus no texto. Hoje, então, vamos ver um pouquinho sobre a raiz e o fim da ira, o orgulho que a gera, a profecia dos grandes reis reduzidos a porcos, e o desejo justo de ver a justiça cumprida, a fúria que autodevora e o silêncio com que Dante sepulta o nome de Filipe. Então, a primeira parte, a raiz é o orgulho, a genealogia da ira, os versos 46 a 48 do poema. Olha o que ele fala. Esse foi no mundo pessoa orgulhosa. Nenhuma bondade adoma a sua memória. Por isso, a sua sombra aqui está furiosa. Só agora Virgílio explica quem é o homem da lama. Quem me ouviu quarta-feira, eu foquei nisso. E a palavra que escolhe é revelador. Ele diz, pessoa irada. Foi no mundo pessoa orgulhosa. Essa persona orgulhosa, aqui o diagnóstico vem com o atestado. Nenhuma bondade adoma sua memória. Ou seja, essa pessoa irada não tem nenhuma bondade na sua memória. Dante está revelando aqui a genealogia, a origem do pecado. A ira que vemos espumando na superfície do vale da lagoa ou do rio Estígia tem uma raiz mais profunda. Ela é filha privilegiada da soberba. A teologia moral que formou Dante já ensinava essa filiação, seja o Gregório Magno, que foi um grande teólogo do século VI, como Tomás de Aquino, explicou isso perfeitamente. A lógica é transparente. Aqui, ó. O orgulho se enfurece porque o mundo não o trata com a grandeza que ele atribui a si mesmo. Então, todo comportamento de orgulhoso e todo comportamento de ira é quando a gente se sente machucado, ferido, porque as pessoas não nos tratam de acordo com o valor que a gente acha que tem e que todo mundo deveria ter pela gente.
Cada contrariedade vira afronta, cada crítica é o crime de lesa majestade. O que é lesa majestade? Era o maior crime da antiguidade, era o crime de alta traição, punido com a maior de todas as punições. Era o crime contra a majestade. Ou seja, o soberano absoluto que está no trono, quando alguém vai lá e trai a memória ou comete um crime contra ele, e pecar contra o soberano era chamado crime de lesa majestade. Por que ele usou essa expressão aqui? Porque a pessoa que está irritada, machucada, que é soberba, ela acredita que a sua vontade é soberana. Ela está sentada num trono. A soberba é uma idolatria. Então ela está sentada no trono. E quando alguém peca contra essa soberania pessoal, que está entronizada, ela acredita que a pessoa merece a maior de todas as punições. Por isso é o crime de lesa majestade. Então cada fila, cada não, cada opinião divergente é sentida como um atentado contra o trono invisível do ego. A Escritura traça essa filiação na mesma direção. Nenhuma linha identifica a origem de toda a briga. Olha só, da soberba se provém a contenda, Provérbios 13:10. Toda contenda, diz o texto, todo conflito tem, no fundo, um orgulho ferido em algumas das partes. O texto enuncia o desfecho inevitável. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Os dois pecados, tanto a altivez como a soberba, são pecados comuns ligados à questão do ego no trono. Então, a soberba não apenas gera ira, ela cava com as próprias mãos a cova onde ela vai cair. E veja como o Vigílio amarra tudo numa só frase. Foi orgulhoso e não deixou bondade, e por isso a sua sombra está furiosa. Por isso toda pessoa ferida, toda pessoa indignada, toda pessoa amargurada, toda pessoa cheia de ira e de ódio é essencialmente uma pessoa soberba. E quanto mais soberba, maior será o nível de ira e de irritação dela. Está tudo ali, na ordem certa. O orgulho que vem primeiro, a vida sem bondade que se segue e a fúria que sobra no fim. O retrato inteiro de uma alma perdida. E o começo de tudo é sempre o mesmo. Um eu sentado no trono, onde só Deus deveria estar. E aqui há um peso terrível na sentença sobre a memória. Nenhuma bondade adorna a sua memória. Filipe, que é a pessoa que ele vê no inferno, foi rico, nobre, temido, esbanjador, avarento, matava as pessoas a bel prazer, e tudo isso não restou nele nenhum único ato de bondade que alguém pudesse lembrar, embora tenha feito. É o cumprimento exato do provérbio: a memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Provérbios 10:7. O orgulho trabalha a vida inteira para construir um nome. A busca de tentar construir um nome é pura manifestação de orgulho, de soberba. E o nome sempre apodrece. A bondade não se preocupa com o nome, e é por isso que ela sempre será lembrada. Vale parar aqui nas pequenas iras do dia a dia e perguntar o que de fato foi ferido quando a gente explode. Mas aqui há um princípio sagrado. Ou aquilo é só orgulho. Às vezes é um comentário que diminui a gente, ou crédito que a gente acha que deveria ter e não tem. Quase sempre deixando que a ira se desjusta, porque há um trono ferido. E o primeiro passo para a cura nunca é controlar a fúria, é destronar o orgulho que a alimenta. E Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aquele que tinha todo o direito ao trono, ele o cedeu. Segundo ponto, os grandes reis, que serão os porcos na lama, a grande inversão. Os versos 49 a 51 falam assim: quantos lá em cima se tem por grandes reis? Lá em cima ele está no inferno, o inferno está na posição moral de baixo, que aqui jazerão como porcos na lama, deixando de si horríveis desprezos. Aqui Vigílio ergue os olhos para a lama, para o mundo dos vivos, e pronuncia uma das profecias mais cortantes de toda a comédia, de todo o livro.
quantos lá em cima se têm por grandes reis, que aqui jazerão como porcos na lama, deixando de si horríveis ou grandes desprezos. Aqui a cena é o quadro da humanidade dominada pela soberba. Lá em cima, aqui embaixo, é a grande inversão escatológica que atravessa toda a Escritura. É o que Maria cantou no seu Magnificat. Depôs dos tronos os poderosos e elevou-os humildes, Lucas 1:52. Jesus contou a parábola: no rico que se vestia de púrpuras e se banqueteava esplendidamente, acabou no tormento, e Lázaro, o mendigo coberto de chagas, foi levado para o seio de Abraão. A medida dos homens e a medida de Deus correm sempre em direções opostas. O que é exaltado entre os homens normalmente é abominação diante de Deus. E aqui se revela um dos trechos mais finos do episódio. O apóstolo Pedro, ao descrever os falsos mestres, usou 2 animais numa só sentença. O cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao chiqueiro de lama. 2 Pedro 2:22. E Dante usou os dois nos 2 momentos da cena. Para lá, com os outros cães, no verso 42, e agora como porcos, no verso 50. As 2 metades do versículo apostólico na boca de Virgílio, emoldurando o mesmo condenado. Aqui o profeta não usa a Escritura como enfeite, ele coloca ela como centro, como coração de tudo. Porque essa é a sentença de Deus. Deus vai resistir sempre aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E veja aqui. Aqui é o mesmo caso, por exemplo, de Nabucodonosor, o maior rei da terra. Passeava sobre o seu palácio esplêndido, e olha o que ele fala: não é esta a Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder, e para a glória da minha grandeza ou da minha magnificência? E ainda a palavra estava na sua boca quando o juízo caiu. Foi expulso dentre os homens, e ele comeu erva com os bois, e rebaixado de rei a animal. Veja, o maior de todos os reis se tornou uma besta asquerosa. Exatamente a imagem de Dante. O pecado torna qualquer um de nós um comportamento bestial. Mas aqui o texto de Daniel diz que ele depois é restaurado quando ele levantou os olhos ao céu. A diferença entre o rei restaurado e Filipe Argente aqui é a direção do olhar. Um ergueu os olhos ao céu a tempo e foi reerguido. O outro afundou na lama, olhando apenas para si mesmo. A humilhação é a mesma, e o destino se decide para onde se olha do fundo do poço. Aqui o texto de Dante toca o fundamento da nossa série. A referência que nos acompanha em Gênesis 1:27. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Essa é a única fonte de verdadeira dignidade que eu e você temos. Qualquer coisa boa que a gente tem é porque a gente se parece com Deus. O que não tem, nada demais presta. O secularismo inverte a ordem. Ele destrona o Criador e entroniza o ego, fabricando os grandes reis de si mesmo. E se tem uma coisa, irmãos, que nós somos grandes reis. Se tem uma coisa que pode se dizer de mim e de você, nós somos, o trono do nosso coração é soberano. E isso é tão sério que quanto mais Senhor de nós, o rei de nós mesmos, nós somos, mais egoístas, mais bestiais, mais incomunicáveis nós somos por causa dessa estrutura. Isso caracteriza exatamente a estrutura da humanidade. A comédia mostra, então, o fim desse despejo. Quem se faz Deus de si mesmo, afunda no pântano de si mesmo. A imagem de Deus significa até a mais humilde. A autoglória degrada até o mais coroado. Aqui a gente deve olhar para a nossa era da autopromoção. Os grandes reis, os seguidores, as curtidas, os youtubers, os influentes, os impérios de vaidades construídos a tijolo nas redes, o culto ao ego que fabrica iras diárias,
porque o ego entronizado vive sempre em estado de guerra com os outros, ferido por tudo, ofendido por todos. Cada perfil que se coroa é um candidato à lama. Cada coração que se humilha diante do Criador sempre será um candidato à glória. E Tiago foi claro: humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Tiago 4:10. Terceiro, o desejo justo quando querer ver a justiça não é pecado. Versos 52 a 57. Olha o que ele fala: e eu, mestre, eu bem gostaria de o ver mergulhar nesta beberagem, antes que do lago saiamos fora, e ele a mim, antes que a margem se te deixe ver, serás satisfeito. De tal desejo convém que te alegres. Aqui é um dos momentos mais delicados do canto. E, se a gente não ler com cuidado, vai haver aqui um mal compreendido. Dante confessa um desejo. Ele queria ver Filipo Argento mergulhar nessa beberagem, ou seja, nessa lama, afundando no próprio lodo, antes de deixarem o lago, já que eles estão naquele barco, eu falei do barqueiro já, e Vigílio, longe de repreendê-lo, aprova o desejo. Será satisfeito de tal desejo, convém que você se alegra. Aqui não é vingança. Nós acabamos de aprender no sermão anterior que Deus diz assim: minha é a vingança. A resposta está numa distinção que a Escritura faz com todo cuidado e que nós também precisamos fazer. Uma coisa é o desejo de vingança pessoal. Outra, bem diferente, é o desejo de ver a justiça de Deus cumprida. O desejo de Dante não é: quero me vingar de Filipo porque ele me ofendeu ou porque ele machucou os meus queridos. É: quero ver o orgulho receber o que o orgulho merece. Quero ver a justiça de Deus visivelmente cumprida sobre um mal impenitente, um mal que não se arrepende. Aqui não é sede de desforra, é sede de justiça. E essa sede, longe de ser pecado, é uma das marcas dos santos das Escrituras. Basta ouvir os próprios mártires do céu. Não pecadores irados, mas almas santas debaixo do altar de Deus, e clamando em alta voz: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Apocalipse 6:10. Os santos do céu desejam ardentemente ver a justiça de Deus cumprida e não são repreendidos por isso. Recebem vestes brancas e ordem de esperar mais um pouco essa vingança. Então, o desejo de ver a justiça feita é santo. É o relógio de Deus, não o nosso, e a gente precisa esperar isso. Os salmos estão cheios dessas orações imprecatórias. Olha só o que diz o Salmo 58:10. Alegrar-se-á o justo quando vir a vingança, lavará os seus pés no sangue ímpio. Salmo 58:10. Levanta-te, ó juiz da terra, e dá pago aos soberbos. Salmo 94:2. Não é o salmista querendo executar com as suas próprias mãos. É o salmista entregando a causa ao juiz e ansiando pelo dia em que o mal será finalmente desmascarado e punido. Ou seja, a alma que ama a justiça necessariamente deseja ver a injustiça acabar. Quem é indiferente ao triunfo da justiça não ama verdadeiramente o bem. Paulo teve um problema com Alexandre o Latueiro. Esse cara traiu ele, por causa dele Paulo foi preso. Esse cara causou danos terríveis e irreparáveis. Paulo ficou profundamente chateado. Mas Paulo fala uma coisa na sua carta que a gente tem que entender o que ele fala. Fala assim, o Senhor o julgará. O que ele está dizendo? O que ele fez foi tremendamente horrível. Me machucou, estou sendo ferido, estou saindo do convívio dos irmãos para ir para uma cela, já velho, cansado, final de vida, e suportar uma prisão abaixo de zero, negócio horrível, e quase morrer ali dentro, porque alguém fez algo mal a ele.
Mas ao invés de desejar mal a ele, porque ele fez isso, o que ele faz? Ele transfere isso para Deus. Deus vai julgar esse comportamento de crueldade que você fez comigo. O que ele fez? Ele desfocou dele. O que ele fez está errado. Ele, Paulo, vai perdoar, mas Deus vai julgar aquele comportamento e vai trazer as consequências para quem fabrica isso. Jesus orou várias vezes. Ai de vós, escribas, são orações imprecatórias. Quanto mais santo uma pessoa é, mais oração imprecatória ela faz. Tem uma coisa que a gente precisa aprender sobre Deus. Deus não é aquele pai que a gente vê. Deus é um ser profundamente irado. A ira de Deus se expressa na sua santidade. Quem tem dúvida disso, é só ler os quadros aterradores de Apocalipse. O que Deus faz em Apocalipse é uma coisa, pega o universo e põe de cabeça para baixo. E o texto diz, a ira do Cordeiro. Faz questão de mostrar Jesus agora como o grande irado do processo. Por isso você vai ver todos os profetas do Antigo Testamento nessa característica. Eles não toleram ver a injustiça. Eles denunciam o pecado. Veja, João Batista, um cara irado, ele foi preso por causa da ira dele. Ele vivia denunciando Herodes, porque o Herodes tetrarca foi lá e tomou a esposa do seu irmão Filipe, o outro Herodes. Olhou para a cunhada, opa, bonitona, ele tinha mais poder, tinha mais exército. Chegou, pegou a mulher, o irmão não pôde fazer nada para poder impedir, só ficou chorando. Mas João foi lá, você não pode possuir a mulher do seu irmão. Por isso ele foi preso e essa própria demonisa mandou cortar a cabeça dele. Agora, essa é uma característica de todo santo de Deus. Ele denuncia o pecado e ele ora pedindo que o juízo de Deus venha sobre aqueles que vivem na prática do pecado. É uma característica do Evangelho, de oferecer graça, mas também avisar, se não mudar, o juízo de Deus está vindo. Esse é o único verdadeiro Evangelho que não se prega mais, porque a gente vive num cristianismo híbrido, que tem pouca coisa de verdade e muita coisa de mentira. A linha que separa essas duas sedes é tênue, e o coração humano cruza essas linhas com facilidade. Então, a diferença está em 3 pontos. Primeiro alvo, a justiça mira o mal e a glória de Deus. Escute-me, Deus será glorificado na salvação dos justos e na condenação dos ímpios. Deus não é menos glorificado quando alguém morre sem salvação. Por quê? Porque Deus será glorificado tanto quanto ele vai coroar os salvos, quanto ele vai executar os ímpios. Porque Deus se satisfaz, a sua justiça se satisfaz com a morte do pecador. Por isso Jesus foi morto. A justiça de Deus só foi satisfeita porque uma pessoa que não tinha pecado morreu no lugar dos ímpios. Ok? Então, quando Deus mandar grande parte da criação toda para o inferno, a sua justiça estará sendo satisfeita. Por quê? Porque cada pecado estará sendo castigado. Cada ato, cada pensamento, cada palavra, cada crueldade, cada maldade, cada impureza, cada sentimento, tudo aquilo que ferir a lei de Deus será punido satisfatoriamente. Quando é que a lei humana cumpre o seu dever? Quando ela pune o transgressor. A lei se dá por satisfeita quando o crime é condenado e castigado. A lei humana é um protótipo, ela só existe por causa da condenação eterna, que é a lei suprema, que ninguém foge dela. É por isso que Paulo diz que algumas coisas agora já são julgadas, mas a maioria delas será julgadas no momento certo e nada vai escapar de Deus desse julgamento. Segunda mão, quem deseja justiça entrega a execução a Deus e quem deseja vingança quer executar pessoalmente. Terceiro, o coração. Quem ama a justiça lamenta a perdição do ímpio, mesmo desejando o fim do mal. Não tenho prazer na morte do ímpio, diz o Senhor, Ezequiel 33:11. Ao passo que a vingança se deleita na dor alheia como vingança. Então, de um lado está o amor de Deus oferecendo graça às pessoas, e esse amor não tem prazer na destruição do ímpio. Do outro lado está a justiça, desejando ardentemente cumprir a lei de Deus.
Por isso, Dante pode desejar e Virgílio pode aprovar, porque ele aqui representa a palavra de Deus, o desejo do peregrino está sob a autoridade do guia, a mira do juízo justo e não a desforra pessoal, e se alegra na justiça de Deus e não na crueldade. Sempre que eu oro pelo Brasil, eu oro, Senhor, julga os principados de corrupção desta nação, torna público, derruba cada um dos poderes que corrompem esta nação. De um lado, eu clamo pelo juízo implacável de Deus sobre os homens maus. Do outro, eu digo, traga arrependimento àqueles que ouvirem a pregação do Evangelho. Essa é a oração que todos nós deveríamos fazer. Quando o nosso desejo de ver o mal punido passa por esses 3 filtros, o alvo, a mão e o coração, ele deixa de ser vingança e torna-se fome de sede e justiça. O Senhor declarou bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça em Mateus 5 e 6. Fora desses filtros, é apenas o velho ódio vestido de zelo. O 4º ponto aí, o Filipe Argente, a ira que devora a si mesmo. Pouco depois, vi o tamanho destroço, esses aqui são os versos 58 a 60, fazerem dele as gentes lamacentas, que ainda louvo a Deus e disso lhe agradeço. Todos gritavam a Filipe Argente e o Florentino, porque vem de Florença, na Itália. A Itália, nessa época, era a cidade mais famosa do mundo. A Filipe Argente e o Florentino, espírito iracundo, que refere-se a Filipe Argento, voltava em si mesmo os seus próprios dentes. Os irmãos que não têm costume com poesia, o modo de escrever história em forma de poesia era a coisa mais erudita do mundo antigo. Ao mesmo tempo que ele escreve a história, ele escreve em forma de poesia, de versos, de métrica, e isso é extraordinário. O desejo, então, aqui é atendido de imediato e de uma forma que nem Dante esperava. A multidão das almas lamacentas, os outros iracundos, nós estamos no 5º ciclo do inferno, que separa em 9 ciclos. Aqui estão os iracundos, aqui quem estão, pessoas que foram condenadas do inferno por causa do ódio. Aqui eles estão se lançando sobre Filipe, com tamanho destroço, ou seja, com força, que o peregrino, que é Dante, confessa louvar a Deus por vê-lo afundar naquela lama. Todos gritam o seu nome como um grito de mantilha, de lobos, a Filipe Argente. O orgulhoso que não deixou bondade na memória é agora reconhecido apenas para ser dilacerado. Mas o golpe final não vem daqueles que fazem mal a si mesmo, vem dele mesmo. Dante fecha a cena com uma imagem terrível. O Florentino, ou seja, o italiano aqui, espírito iracundo, volta contra si mesmo com próprios dentes. Ou seja, ele está cercado, atacado, incapaz de revidar a todos. Filipe faz o gesto que resume toda a sua existência. Morde a própria carne. A fúria que não alcança mais ninguém volta-se para dentro e devora o próprio Dante. Aqui a figura é tão extraordinária que o tempo nem dá para explicar tudo. Primeiro, ele está mostrando como a ira age. A ira atrai coisas ruins para nós mesmos. Quem é irado vai viver o dia todo tendo problema com ira. Tem uma coisa que Deus faz e Deus deixou isso estipulado assim, ó. Quando você tem um pecado, Deus tira o muro. Paulo diz que Deus entrega aos homens a sua própria vontade. Escute aqui, irmão. Gente impaciente, escute aqui, gente impaciente, gente amargurada, gente que se ira com facilidade, é gente que não tem graça de Deus. Deus é inimigo de gente impaciente. Todo impaciente é injusto, é iracundo. É gente amargurada, é gente que vive em torno de si. Então, ele atrai tudo que é de mal. Tudo que não presta, ele atrai. O tempo todo. Então, é situações o tempo todo que o atrai. Por quê? Porque esse tipo de pecado só atrai. Então, o que Dante escreve aqui é que a ira, que se manifesta de diversas facetas, só atrai essas coisas que acabam com a gente.
Porque no final nós estamos mordendo a própria carne. Aqui Dante disse a sua palavra mais funda sobre a ira, e talvez a mais funda de todo o inferno. Por quê? Porque a ira é autofágica, ela mata a nós mesmos, ela destrói a nós mesmos. Ela termina sempre comendo quem a hospeda. Filipe fez mal aos outros com a língua, com a soberba, com a fúria. Agora, na eternidade, a verdade nua e crua daquela paixão se manifesta. Os dentes que ele afiou contra o mundo encontra, por fim, o seu alvo verdadeiro, que sempre foi ele mesmo. Ou seja, toda nutrição de amargura, de impaciência, de soberba, de egoísmo que a gente alimenta, só faz mal a gente. Ninguém sofre com isso. Só a gente que sofre com isso. O inferno, então, não inventou um castigo novo para Filipe, apenas removeu o disfarces e deixou a ira fazer a luz do dia, que sempre fez no escuro. Por quê? Porque a ira está sempre consumindo as pessoas. É por isso que uma pessoa irada vive doente 24 horas. Resolve um problema para a sua. É enfermidade uma atrás da outra, infelicidade, é discussão, é um negócio absurdo por causa desse comportamento. A Escritura havia diagnosticado essa autofagia com precisão muito antes de Dante. E Paulo adverte aos Gálatas: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Dante tirou daqui a expressão de devorar, de comer, que Paulo usa em Gálatas 5:15. Repare o verbo morder, o mesmo gesto de Filipe. Quem vive mordendo termina consumido, não só pelos outros, mas pela própria mordida que envenena por dentro quem a desfere. O Senhor havia enunciado a lei mais profunda dessa ruína. Todo reino dividido contra si mesmo é devastado. Toda cidade, casa dividida contra si mesmo não subsistirá. A ira é exatamente uma divisão interna que se alastra. O iracundo está em guerra com o mundo porque antes disso ele está em guerra consigo mesmo. Então, Filipe mordendo a própria carne é o retrato perfeito de um reino, de uma pessoa dividida. Um homem em guerra civil contra si, devorando-se na ausência de outro inimigo ao alcance. Por que a pessoa irada está sempre odiando? Porque ela tem a necessidade de odiar alguém. E se ela não odiar alguém, ela devora a si mesma. É por isso que ela está o tempo todo se auto-justificando, criando uma visão de mundo que só ela tem, e interpretando os atos de um jeito que ela está sempre o tempo todo sendo ofendida, porque a natureza da soberba é alimentar a ira, para a ira esconder a soberba. O que é a soberba? Ela é terrível, ela se transverte de autojustiça, de autopiedade, de autocomiseração. E toda pessoa cheia de autojustiça, de autocomiseração, é a pessoa mais impaciente, mais irada do mundo. Colocou o dedinho na ferida, ela grita, mas grita e grita na hora e fica desesperada. Por quê? Porque por trás está a soberba que usa a ira como escudo para se esconder. Aqui a história sagrada ilustra esta lei em casos exatos. Amã ergueu uma forca de 50 côvados para enforcar Mardoqueu e foi pendurada nela mesma. A ira preparou um instrumento para a própria morte. Os homens lançados na cova dos leões para destruir Daniel foram devorados pelos mesmos leões que eles lançaram Daniel. Aqueles que atiraram os 3 jovens, aqueceram a fornalha 7 vezes e lançaram os 3 jovens para serem mortos, o mesmo fogo da fornalha que eles lançaram foi o fogo da fornalha que os consumiram. A Escritura repete a lição até não restar dúvida. A fúria cava o próprio fim e o ódio sempre volta para a mão que o lançou. É um bumerangue. Se lançou, vai chegar em você. E como isso descreve a nossa era digital ou do ódio digital? Multidões que gritam a Filipe Argento, porque hoje tudo que vai para a rede todo mundo comenta. E o que é que faz as pessoas comentar? O ódio. As pessoas estão lá desabafando em nome de autojustiça, em nome da defesa da honra, em nome da defesa do evangelho. Não, nós precisamos defender o evangelho. Esta é a coisa mais tola do mundo. O evangelho, irmãos, é um leão. Ninguém precisa defender ele. Ele tem poder próprio, ele tem força própria. Os linchamentos virtuais em que todos se atiram
sobre o alvo do dia são exatamente agentes lamacentas da estígia, dilacerando para se sentir bem por um instante do lado de fora da lama, na verdade está causando mal a si mesmo. O pior é a autofagia, o ódio que se cultiva contra os outros, constrói por dentro quem o cultiva. Quem já conviveu com uma pessoa amargurada viu o mesmo que Dante viu. A fúria que ela guardava pelo mundo foi comendo a paz por dentro até sobrar só o azedume. Existem uma pesquisa mostrando muitas pessoas idosas nos asilos. E uma das causas por que os idosos vão para o asilo, muitas delas os filhos agiram erroneamente e erram mesmo. Mas há uma razão na estrutura mais analítica. Grande parte dessas pessoas era aquele tipo de gente que passou a vida inteira criticando os outros. E quem vive criticando os outros, irmão, está construindo um inferno para si. Vai envelhecer e ninguém vai tolerar viver perto dela. A crítica é fruto de amargura. Escute-me, a crítica é fruto de amargura, de ira, de ressentimento. Deixa eu falar aqui para maridos e mulheres. Escute-me, se você tiver que conversar com seu marido ou você tiver que conversar com a sua esposa, aprenda uma coisa, a gente precisa evitar o tom de crítica. Por quê? Porque sem perceber, a gente começa todo dia a fazer uma crítica. No início é uma por dia. Depois vira 2 por dia, 3. Vai chegar um momento, irmão, que esse casamento vai ficar insustentável. E aí as pessoas vão dizer, acabou o amor. Escute, o amor nunca, nunca acaba. Quem diz isto é Deus. Deus diz em 1 Coríntios 13, o amor nunca acaba. Ele foi sufocado pela ira. A ira, quando alimentada, é mais forte que o amor. Se alimentar o amor, ele é mais forte do que a ira. Porque a crítica funciona assim. Quem se alimenta de fúria acaba sendo o prato. O mordedor é a primeira vítima da própria mordida. O 5, e dele, mas não falo, o silêncio como sentença, nos versos 61 a 63. Ali o deixamos, que mais dele não conto, mas nos ouvidos me feriu um lamento, pelo que avante os olhos atento desfraldo. Dante encerra o episódio com uma frase de uma frieza deliberada. Ali o deixamos, que mais dele não conto. Ou seja, há aqui um esquecimento deliberado. O peregrino, que é Dante, vira as costas e segue. Não há despedida, não há uma última palavra a Filipe, embora ele o conhecesse, porque ele era do seu tempo. Não há mais uma linha do poema dedicada a ele. O silêncio é a sentença final e é a mais dura de todas. E veja que esse silêncio significa um conjunto de coisas aqui, ó. Em todos os lugares, Dante tem um desfecho diferente com cada condenado. A Filipe, ele dá apenas o tempo de uma mordida e depois o abandona à própria lama, recusando-lhe até a dignidade de ser lembrado. Para o homem cuja vida inteira foi um grito por reconhecimento, porque toda pessoa irritada, gente crítica, está atrás de reconhecimento. Quando você critica alguém, você está dizendo assim, ó, eu não faço isso e eu sou melhor que você. Toda crítica é manifestação de soberba. Não existe crítica justa, irmãos. Existe conselho, existe exortação. Conselho é bem-vindo. E diz a Bíblia que na multidão dos conselhos existe sucesso. Existe exortação. Irmão, irmã, esse comportamento desonra a Deus e a gente precisa parar de fazer isso. O orgulhoso queria ser notado acima de todos e recebe o desprezo de não merecer nem mais uma frase. É o cumprimento literal do que Virgílio dissera nos versos anteriores. Nenhuma bondade adorna a sua memória. E o eco do Provérbios que já vimos, o nome dos ímpios apodrecerá, Provérbios 10 e 7. O mundo guarda a memória dos que amaram e deixa apodrecer o nome dos que só amaram a si mesmo. Quantos grandes reis da nossa geração, temidos, aplaudidos, poderosos, o Senhor conseguiria ou vai conseguir nomear
3 gerações depois. Por quê? Porque a soberba constrói os monumentos de areia e a maré do tempo os apaga sem deixar marca. E aqui há um contraste que a Escritura nos obriga a fazer, porque é a esperança no meio da sentença. Veja aqui, ao nome que apodrece, Deus põe o nome que jamais se apaga. O texto de Apocalipse 3:5 fala assim, ao que vencer, será vestidos de vestes brancas. É uma prática antiga de dar ao vencedor as vestes brancas. E de maneira riscarei o seu nome do livro da vida. Por quê? Porque ele será lembrado. E confessarei o seu nome diante de meu Pai. O nome que nós vamos receber é uma das maiores heranças que nós teremos como salvos. Por quê? Porque ele vai identificar toda a nossa história. Quando alguém fala assim, Moisés, eu não preciso perguntar quem é Moisés, porque o nome dele executa bilhões de páginas na nossa mente e abre 1 milhão de arquivos. Moisés, tu fez isso, fez aquilo, fez aquilo. Quando eu cito Paulo, eu já sei quem é Paulo. O nome resume quem nós somos. Quando eu chegar perto de Davi, o que você fez? Está escrito na Bíblia. Pedro. Por quê? Porque o nome diz quem nós somos. E sabe, a maior dádiva que eu e você vamos receber no céu é o nosso novo nome. Ele vai nomear tudo o que a gente fez. Há 2 livros e 2 destinos para um nome: apodrecer na lama do esquecimento ou ser confessados pelos lábios de Cristo diante do Pai. E note o movimento do peregrino ao deixar Filipe. Um lamento me feriu os ouvidos, pelo que avante os olhos atento desfraldo. Ele olha para frente. Ele não fica paralisado contemplando a lama. Ele não se demora na repulsa. Ele não se permite que o ódio do pântano grude nele. Olha que coisa linda. A maturidade espiritual sabe a hora de virar as costas ao mal impenitente e fixar os olhos no que está adiante. Escuta uma coisa aqui, olha só. A internet traz coisas muito graciosas para nós, mas ela é também um lamaçal. Quando eu vejo, e o Espírito Santo já me disse isso pessoalmente, e toda vez que eu esqueço da palavra dele, eu acabo me iludindo e sendo contaminado. Às vezes a gente abre o celular e aparece uma notícia que alguém que você conhece cometeu um deslize, ou um pastor famoso fez alguma coisa errada. Na hora a gente olha aquilo, nosso Deus, a gente abre. No dia que eu vi, na primeira vez que eu abri, e o Espírito Santo nunca mais me disse, ele me deu a primeira vez e nunca mais. E quando eu faço, eu tenho que ir lá me arrepender, orar, e eu fico mal e vazio por 1 mês. Eu já entendi essa linguagem de Deus comigo. Então, na hora que apareceu lá um vídeo sobre alguém que caiu, eu não abro. No dia que eu fui abrir, o Espírito Santo, você não deve ouvir isso. Isso vai adoecer você. Então não importa, eu não quero saber. Não importa saber quem fez, não importa saber o que fez. Por quê? Porque se você se demorar, isso vai contaminar você. Porque não me interessa saber. O que me interessa saber, essas pessoas vão se arrepender de seus pecados. E eu vou orar para ela, para que ela se arrependa. Olha o perigo, gente, eu vou dizer quanta gente vai para o inferno sem saber. Pega aquele vídeo e compartilha com outra pessoa. Quando você compartilha o vídeo com outra pessoa, você é cúmplice do mesmo pecado. Diz a Bíblia que o que pratica e o que difama é o mesmo. Tem muita gente que vai ser condenada no inferno a adultérios e nunca cometeu adultério com a esposa. Dos 7 pecados que Deus diz que odeia, o pior deles é a maledicência. Então, o que ele faz? Ele olha aquilo e esquece, ele zera. Por quê? Porque se você ficar pensando, a ira é um negócio tão louco que ela contamina você. Só de você ficar olhando, olha. Por quê? Porque vai vir a autojustiça, não, mereceu mesmo. E a gente é mal, né? Tá vendo? Tá vendo? Também tem razão, né? Aí começa a nossa maldade e aí o Espírito Santo se afasta de nós. A gente precisa deixar para trás, porque ficar remoendo o lamaçal acaba dentro dele e quem olha para a margem atravessa. E 6º, a travessia que termina o olhar para a margem, não para a lama. O episódio inteiro aqui do Felipe Argento é completo diante de nós, porque
ele é o espelho impiedoso da nossa geração. Ele é o mapa da nossa própria alma. Dantes nos mostrou o caminho fechado da ira de ponta a ponta. Primeiro, começa com o orgulho. O orgulho é sempre o tronco, é sempre o local que nasce. Então o orgulho se jaz no tronco. Ele frutifica numa fúria que não deixa bondade na memória. Ele apaga. Toda pessoa que gosta de fama, toda pessoa que gosta de posição, que gosta de aparecer, e a gente precisa guardar o coração. E vejam, aí ele chega ao fim numa ira que morde a si mesma e desemboca no silêncio que apaga o nome para sempre. E bem no meio dessa descida, ergueu o seu contrário, o desejo justo de ver a justiça de Deus cumprida. Não uma etapa da ira, mas a virtude que julga de fora, a sede santa que distingue o peregrino salvo do condenado que afunda. E aqui a grande travessia inteira é esta: a ira não é um problema de temperamento, é um problema de trono. A ira mostra que Deus não está no controle. A ira mostra que nós somos orgulhosos. A ira mostra que eu quero fazer a minha vontade e exercê-la ao custo da força do braço. Não se cura a ira contando até 10, respirando fundo. A ira só se cura pegando o nosso ego, humilhando ele, expondo ele publicamente, suportando a dor, a ignomia, a vergonha. A humilhação pública faz a nossa ira ficar lá embaixo, zeradinho, destruído, desprezado, zero. Sabe qual é a posição que Deus mais gosta? É quando a gente sofre perda moral. É muito comum, isso me acontece toda semana. Pastor, eu estou pensando em processar meu chefe, processar meu amigo. Eu falei, mas para quê? O evangelho tem glória nisso. Paulo disse, não seria o caso de vocês mesmos sofrerem o prejuízo do que levar o irmão diante de um juiz ímpio? Então, enquanto eu reinar, cada ofensa será lesa majestade. É eu no trono e achar que está ofendendo a mim e a pessoa merece o castigo máximo. E cada dia trará sua mordida. Quando Cristo reina, a alma encontra descanso dos mansos e a indignação, quando vem santa, sob autoridade, mirando o mal e não o próprio orgulho. Nossa era ergueu um trono para cada indivíduo e depois se espanta com o oceano de fúria que o seca. Multidões que se mordem e se devoram nas redes, almas que se consomem na própria amargura. Grandes reis de curtidas, grandes reis da visibilidade a caminho da lama. A comédia, 7 séculos depois, ainda nos diz a verdade que o secularismo não consegue dizer. O homem não foi feito para ser Deus de si mesmo. Ele foi feito à imagem de Deus e só encontra paz quando devolve o trono ao seu dono. O peregrino atravessou o pântano da ira e chegou ao pé das muralhas de Dite, olhando para a frente. Nós atravessamos quando aprendemos a fazer o mesmo, deixar a lama para trás, recusar a mordida, destronar o orgulho e fixar os nossos olhos na margem, na chegada. Onde está aquele que, tendo todo o direito da ira, escolheu a cruz? Concluindo, o fim de Filipe Argento, mordendo a própria carne na lama, esquecidos por todos, é o retrato mais honesto que a literatura já pintou do destino da ira não rendida a Deus. Ela devora os outros enquanto pode e no fim devora a si mesmo. O apóstolo Paulo havia dado a esse processo o seu nome exato e também seu único remédio em Gálatas 5, 13 a 15. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O 15, se vós porém vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros?
Repare na escolha das palavras de Paulo, morder e devorar, exatamente o gesto de Filipe no romance de Dante. O apóstolo coloca diante de nós dois caminhos e nenhum terceiro. Ou nós vamos servir uns aos outros pelo amor, ou nos mordemos uns aos outros até nos consumirmos. A ira é o caminho da mordida e o seu destino é a autodestruição. O amor é o caminho do serviço e o seu destino é a liberdade. Não há meio termo e cada um de nós hoje mesmo andamos por um dos dois. E o remédio que Paulo aponta é o mesmo que a cruz revela, pois o fecho de tudo está sempre no Calvário de Jesus. Diante da maior injustiça da história, o justo pregado pelos injustos, aquele que tinha todo o poder para chamar legiões de anjos e devorar os seus algozes, escolheu o contrário da mordida, deu a si mesmo para ser devorado em nosso lugar. Sendo injuriado, não injuriava, mas entregava-se àquele que julga justamente. 1 Pedro 2:23. E no madeiro ele pôde orar: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Filipe voltou os dentes contra si mesmo e se consumiu. Cristo deixou-se ferir por nós e nos salvou. Esta é a distância dos dois caminhos. O peregrino que atravessa o pântano da ira chega à outra margem quando troca a mordida pela entrega, quando deixa-se devorar e aprende a servir, deixa de coroar o próprio ego e se ajoelha diante do Cordeiro, que, tendo todo o direito à fúria, escolheu amor até a morte. Quem se morde, perece na lama. Quem se entrega a Cristo, chega na margem da vida eterna. Senhor, nós te louvamos nesta noite, que a sua graça opera em nós a mudança necessária, que aprendamos a nos humilhar e a sermos pacientes, amorosos, servindo e cuidando da honra uns dos outros. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos.